Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alê e no vídeo de hoje eu vou ensinar como que a gente pode fazer resumos utilizando a inteligência artificial e uma técnica chamada técnica Feynman. Bom, vocês devem estar se perguntando o que que é essa tal de técnica Feynman. E eu já vou dar uma dica aqui, né? Pesquisar utilizando a inteligência artificial. Vou abrir o Google e a gente vai colocar aqui o seguinte: em que consiste a utilização da técnica Feynman em conjunto com a IA e focada em concursos públicos. Ele vai nos responder aqui, né? Bom, então, ó, a utilização da técnica Feynman em conjunto com a inteligência artificial para concursos consiste em um método de estudo ativo de alto rendimento. É focado em simplificar conceitos jurídicos, administrativos ou técnicos complexos, garantindo compreensão profunda em vez de memorização superficial. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa técnica para simplificar aquele juridiquês dos conteúdos de direito para concurso público, né? E para isso, eu vou utilizar um PDF que eu tenho do Gran Cursos de Direito do Trabalho. A gente vai abrir o PDF ali, vai selecionar um tema qualquer e vai utilizar um prompt aqui no Gemini e vai pedir para ele utilizar a técnica Feynman para simplificar e nos explicar de maneira mais fácil, para a gente otimizar o nosso tempo de estudo. Então, vamos abrir o nosso PDF, Princípios do Direito do Trabalho. Bom, a gente abriu o nosso PDF aqui e vamos procurar um tema legal aqui e um pouco truncado. Princípio da continuidade da relação de emprego. Vamos pegar esse princípio aqui. O que a gente vai fazer? Eu já deixei preparado aqui um prompt. Vamos copiar esse prompt aqui que eu deixei pronto. Aqui no Gemini, a gente vai colar o prompt. O prompt é o seguinte: haja como um professor especialista em direito do trabalho, se utilizando da técnica Feynman. Explique o conceito abaixo como se eu tivesse 12 anos. Isso aqui é muito importante. Evite jargões, use frases curtas e dê uma analogia do dia a dia, como, por exemplo, futebol, trânsito ou culinária. Aqui a gente vai colar o texto que a gente quer que a inteligência artificial trabalhe em cima dele, né? Copiar até aqui, voltar lá no Gemini e a gente vai colar aqui. Que a gente tem aqui? A gente tem o nosso prompt, que vai solicitar que o texto que a gente colocou aqui abaixo seja simplificado e utilize analogias do dia a dia. Bom, aqui eu estou utilizando o Gemini logado na minha conta, mas eu estou utilizando ele no modo rápido. Apesar de eu ter o Pro aqui, eu acho melhor a gente fazer no rápido, porque às vezes a pessoa não é assinante, então é melhor a gente fazer com esse modo rápido, que é o padrão que você vai conseguir utilizar gratuitamente. Aqui em ferramentas, geralmente eu coloco aprendizado guiado, mas como você pode estar usando uma versão gratuita, então a gente vai utilizar do jeito padrão mesmo. Vamos dar um enviar aqui e ver o que ele vai nos fornecer. Olá, que prazer te ver por aqui. Vou te explicar esse conceito importante de direito de um jeito bem simples, como se estivéssemos batendo um papo sobre o seu esporte favorito. Bom, então o que ele fez? Ó, ele nos deu aqui várias analogias, né, sobre o tema que a gente pediu. Ele nos deu aqui várias analogias. Eu vou ler um pedacinho aqui só para ver como é que ficou. Bom, ó. O que é o princípio da continuidade? Imagine que o trabalho é como um contrato de um jogador com um time de futebol. A ideia principal desse princípio é que o jogo do trabalho não deve parar. A lei quer que o trabalhador fique no emprego o maior tempo possível, porque é com o salário que ele compra comida, paga o aluguel e cuida da família. Tá vendo como ele simplificou aquilo ali, aqueles jogos de palavras truncados, aquela coisa de difícil entendimento ali, né, do juridiquês, ele pega e vamos ver como é que tá lá no nosso texto. Pela natureza alimentícia dos salários, entende-se que, em regra, o trabalhador precisa manter a relação de emprego para garantir seu sustento. Com isso, a regra é que, se o trabalhador for dispensado sem justa causa, no caso de dúvidas ou insuficiência probatória por parte do empregador, presume-se que a dispensa foi sem justa causa. Então, tá vendo como é mais difícil entender assim do que entender do jeito que ele fez simplificadamente? É a regra do jogo infinito. No direito do trabalho, a gente assume que todo contrato é para sempre, indeterminado. Para um contrato ter data para acabar, como um contrato de experiência, as regras são muito rígidas. Se o patrão não fizer tudo certinho no papel, o juiz diz: não vale, o contrato agora é sem data para terminar. Então tá vendo que ele vai simplificando e vai deixando de uma forma fácil de entender? Ó, tá vendo aqui, ó, o dono do time mudou, o jogo segue. Se uma empresa é vendida para outro dono, o seu contrato não acaba. É como se o clube mudasse de presidente. Os jogadores continuam lá, com os mesmos direitos e o mesmo tempo de casa. Aí ele faz aqui a analogia do campo de futebol. O que a gente pode fazer com isso aqui agora? A gente pode vir aqui, copiar, isso aqui é um plus, tá? E a gente vai abrir uma aba aqui, e a gente vai abrir o Notebook LM,
que é do Google também. E eu já expliquei em outro vídeo, se você quiser clicar no card que eu vou disponibilizar aqui em cima, recomendo muito. Então a gente vai criar um novo notebook aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai colar um texto, ó, texto copiado, tá vendo? A gente vai vir aqui, texto copiado, e a gente vai colar aquilo ali que a gente fez ali, a gente vai colar aqui, inserir, a gente vai usar isso como nossa fonte. O que que o Notebook LM faz? Ele pega o que a gente colocou aqui como fonte e as perguntas que a gente fizer e as coisas que a gente colocar nele aqui, ele vai se basear somente na nossa fonte. A gente vai criar um resumo em áudio desse tema aqui que a gente simplificou no Gemini. Vamos clicar aqui em resumo em áudio e vamos ver o que ele vai gerar para a gente. Aqui, ele gerou o nosso resumo em áudio e eu vou colocar para vocês ouvirem um trechinho, tá? Ele faz como se fosse um podcast, baseado naquilo que a gente disponibilizou como fonte, com 2 pessoas conversando ali e falando sobre o tema, né? É bem interessante. Eu vou colocar um pouquinho aqui, tá? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é, assim, a espinha dorsal de qualquer relação de trabalho no Brasil, mas que muita gente só ouve falar quando a coisa aperta, sabe? O princípio da continuidade. E para facilitar, os materiais que a gente analisou sugerem uma analogia que eu particularmente achei genial: pensar no emprego como um jogo de futebol. Mas não um jogo qualquer. É tipo um campeonato inteiro. Pois é, e essa analogia é ótima, é perfeita na verdade. Porque ela tira o assunto daquele juridiquês pesado que ninguém entende e traz para algo que todo mundo conhece. A ideia de que o seu emprego não é só uma partida de 90 minutos. Bom, então, pessoal, tá vendo? É bem legal porque aqui você pode pegar esse resumo, clicar aqui e baixar, né, ele vai baixar um áudio MP3, você pode colocar no seu celular e escutar em qualquer lugar que você queira, né. E a gente vai criar agora um mapa mental, também baseado nesse texto gerado no Gemini, a gente vai criar um mapa mental. Então a gente vai clicar aqui em mapa mental e vamos esperar ele gerar aqui. Olha só, e gerou um mapa mental do princípio da continuidade, conceito geral, regra do contrato, anos da prova, seção de empregadores, analogia do futebol. Então a gente vai clicar aqui, ó, e o nosso mapa vai se expandindo, ó. Conceito geral, permanência do emprego, preservação da fonte de renda e subsistência do trabalhador, regra do contrato, prazo indeterminado, exceções rígidas para prazos fixos, conversão automática por irregularidade. Então, tá vendo? É um mapa mental bem completo que você pode também baixar aqui, ele vai baixar em PDF. Ó, analogia do futebol, partida contínua, salário como prêmio, juiz exige provas de abandono. Então, tá vendo? Dá para fazer várias coisas aqui no Notebook LM. Essas são só 2 das funcionalidades aqui do Notebook LM e são bem legais para estudar. Vou voltar aqui no nosso estúdio, ó, dá para fazer cartões, gerar relatório, resumir em vídeo também faz, infográfico. Tá bem bacana dar uma verificada nessas funcionalidades aqui e ver o que se enquadra melhor aí no seu estudo. Legal, pessoal? Então, espero ter ajudado em alguma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, eu vou pedir para você que, se você gostou do conteúdo, é claro, né? Se inscreva no canal, dê um like aí e te encontro no próximo vídeo.